Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é muito bom. Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Queremos engrandecê-lo, Pai, porque somente o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor, domínio por todos os séculos dos séculos, eternamente. Amém. Nós recebemos do Seu amor, Pai. Nós recebemos da graça de Cristo Jesus. Nós recebemos a comunhão do Espírito Santo. E estamos aqui celebrando o Seu nome, celebrando o Pai, Filho e Espírito Santo, aplaudindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aplaudindo o Pai, o Filho. Aleluia. Glória a Deus. Eis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é 3 vezes santo e nós estamos aqui para celebrar. Domingo, primícia, dia de celebrar ao Senhor. Podeis assentar por gentileza. Os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão presentes e os que estão nas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos. Amados, eu quero compartilhar com vocês um pensamento da palavra de Deus com o seguinte título: decida ser bênção para abençoar. Decida ser bênção para abençoar. Talvez até hoje você não decidiu ainda ser uma bênção, mas eu quero que você ouça essa palavra e saia daqui decidido ser uma bênção. Se você é um esposo, decida ser bênção na vida da sua esposa. Aleluia. Se você é uma esposa, decida ser bênção na vida do seu esposo. Querido, decida ser bênção no seu trabalho. Decida ser bênção onde quer que você vá. Sabe aquela pessoa que ela é pacificadora? Aquela pessoa que ela evita os problemas e começa a ser bênção ali onde ela vai? Essa é a proposta hoje. Decida ser bênção para abençoar. Amados, vamos ler então Gálatas capítulo 3, versículo de 6 a 9. Acompanhe comigo por gentileza. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Tem uma tradução que eu gosto que fala: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas pode continuar. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia. Então, amados, vários princípios importantes podem ser tirados dessa chamada de Abraão. Deus, Ele chama Abraão. Eu gostaria que você ouvisse também Hebreus 11, de 8 a 10, onde são versículos que vai dar fundamento para que você seja essa bênção para abençoar. Olha lá Hebreus 11 e 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, então estamos falando do chamado de Abraão, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Diga comigo, e partiu sem saber aonde ia. Segura um pouquinho aqui. Uma coisa muito importante, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Vamos ler daqui a pouco. Sair da terra e da parentela significa: deixe o seu passado no passado. Irmãos, eu estou ficando cabeludo de tanto falar. Deixe o seu passado. E ir para onde o Senhor vai mostrar significa: entrega o seu futuro na mão dEle. Aleluia. Vamos lá continuar. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aleluia. Então, ao separar-se da sua pátria,
do seu povo, dos seus familiares, para tornar-se estrangeiro e peregrino na terra. Nós vemos então alguns princípios, Deus falando para Abraão: Abraão, deixa o seu passado e entrega o seu futuro nas minhas mãos. A pergunta é: por que você está tão preocupado com o futuro? Se você não pode aumentar nenhum côvado na sua estatura, se você não pode controlar o cabelo que vai cair, o fio de cabelo que vai cair da sua cabeça, por que você está tão preocupado com o futuro? Olha Gálatas 3:29, acompanhe comigo por gentileza. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, diga pela fé: eu sou de Cristo. Então lá, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu quero frisar essa verdade para você. Abraão, de acordo com a promessa que Deus fez com Abraão, ele tinha duas descendências: a descendência como a areia do mar, areia da praia, areia do mar, e também a descendência como as estrelas do céu. Como areia é Israel, como estrelas do céu somos nós, a igreja. Vai guardando essas chaves aí. Então, mas o que quer dizer bênção? Bênção quer dizer favor divino ou meio de felicidade. Então, quando a Bíblia diz assim, decida ser uma bênção para abençoar, está fazendo a proposta para mim e para você: decida ser um favor divino, decida ser um meio de felicidade para as pessoas que estão ao seu redor, decida ser aquela pessoa que todo mundo quer perto de você, quer que você esteja perto dela. Decida ser aquela pessoa que quando você chega, as pessoas falem assim: olha, chegou um abençoado. Decida ser essa pessoa. E tu serás uma bênção, ou seja, e tu serás um favor divino, e tu serás um meio de felicidade, aleluia. Assim funciona a bênção, escute isso, assim funciona a bênção. Em Jesus Cristo somos bênção. Então declare sobre você, profetize: eu sou uma bênção. Por meio de Jesus Cristo recebemos a bênção, eu recebo a bênção, e através de Cristo nós abençoamos. Diga: eu abençoo. Quem quer ser uma bênção? Diga amém. Você quer ser uma bênção? Aleluia. Eu decidi ser uma bênção. Eu decidi ser uma bênção para minha esposa, para os meus filhos, para vocês. Eu decidi ser bênção por onde quer que eu vá. Aleluia. É através de Cristo que somos abençoados e por isso podemos abençoar. Então, para que você possa ser uma bênção nas mãos de Deus, Deus diz que você precisa, aí, 2 pontinhos. Primeiro ponto: ouvir e praticar a palavra de Deus pela fé. Não tem como nós sermos bênçãos se nós não ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus pela fé. Então, Gênesis 12:1, olha o que diz a Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sai. Os pais de Abraão eram idólatras. Se vocês não sabiam, Tera era idólatra, os seus tios eram idólatras. Então Deus falou assim: se aparta desse povo que crê em vários deuses e começa a crer somente em mim. Hebreus 11:8, olha lá. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Então Deus chamou Abraão, e Abraão disse assim: eu vou, eu recebo esse chamado. Você precisa crer, meu irmão e minha irmã, você precisa crer que Deus te abençoou em Cristo. Enquanto você não crê que Deus te abençoou em Cristo, você não pode receber as bênçãos. Enquanto você não crer que Deus te abençoou em Cristo, as bênçãos não estão disponíveis para você, porque você não recebe. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 7. Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia.
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Queridos, o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que o Senhor resgatou você, Ele perdoou você, Ele tirou a culpa do seu pecado, para que você tivesse paz, tivesse a vida eterna, para você viver em paz nesse mundo, para você receber as bênçãos do Senhor. Amado, Deus nunca te chamou para trabalhar duro. Deus, meu trabalho é duro, meu irmão, então você está fora. Quando Deus criou o jardim do Éden, Ele mesmo plantou ali os frutos, as árvores frutíferas, e o trabalho que o homem tinha era tirar. Somente depois que o homem peca, é que Deus expulsa eles do jardim, e diz assim: agora você vai comer com o suor do seu rosto. Então o trabalho duro é fruto do pecado, é consequência do pecado. Ou seja, o que você está querendo dizer, pastor? Não é para trabalhar? Claro que é para trabalhar. Só que o que você está fazendo, se você não se diverte com o que você está fazendo, você está fora, você está trabalhando duro. Quem não trabalha duro? Aquele que se diverte fazendo o que ele está fazendo. Deus não chamou você, querido, para trabalhar duro, Ele chamou você para se divertir enquanto trabalha. Se você não estiver se divertindo com aquilo que você trabalha, você está na profissão errada. Você está trabalhando duro. E eu quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. É claro que todo mundo vai dizer: eu quero comer o bem dessa terra. Só que tem uma cláusula: se quiserdes e ouvirdes. Pastor, mas eu quero, mas não estou comendo. Se você quer e não está comendo, é porque você não quis. Porque a Bíblia diz que se quiserdes, vai comer. Então onde está o mistério? O mistério é você querer fazer o que você está fazendo. Porque Paulo diz assim: em tudo que fizerdes, faça como para o Senhor. Então eu não consigo ver você fazendo uma coisa para o Senhor emburrado. Eu não consigo ver nós fazermos uma coisa para o Senhor tristes, murmurando. Está fazendo sentido para você? Então quando você faz alegre aquilo que você faz, então você não trabalha nunca. Aleluia. Você está se divertindo, você está fazendo como para o Senhor, e aí além do teu salário você tem recompensa. O que é o salário? É aquilo que você ganha por ter feito um trabalho. O que é recompensa? Muito mais, infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Se você trabalha só para o seu patrão, você vai ter salário, mas se você faz tudo como para o Senhor, além do salário você vai ter recompensa do Senhor, porque é Ele que você está servindo. Aleluia. Você está aí, meu irmão? Deus, o nosso Pai, já nos deu todas as bênçãos. Querido e querida, não adianta você mais ficar pedindo bênção para o Senhor, Ele já deu. Deus não tem nenhuma bênção mais para dar para você, Ele já deu todas. Aonde está o problema? Você precisa recebê-las. E eu estou ensinando, domingo após domingo aqui, como receber essas bênçãos. Olha lá, 2 Pedro 1,3, olha o que diz a Bíblia: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas, é passado, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Deixa eu dar uma paráfrase disso. Está dizendo assim: tudo que eu e você precisamos para viver bem aqui na terra, o Senhor já nos deu, ponto. Olha lá, agora, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por que nós aqui não ficamos pulando e gritando e pregando só? A gente mais ensina. Por quê? Porque tudo isso vem na sua vida pelo conhecimento completo. Então nós ensinamos a palavra de Deus aqui. Aleluia. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia. Então se Deus te deu tudo, por que você está vivendo sem nada? Diga assim comigo: Pai Celestial, eu recebo todas essas bênçãos para a minha vida, por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Simples assim. Segundo ponto. De manhã cedo tinha uma frequência bem legal aí. Segundo ponto: colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Deixa eu ensinar um segredo, algumas chaves que viram a nossa vida. Queridos, olha só que interessante.
algumas chaves que vai virar na sua vida, em todas as áreas. Primeiro, você sabia que 90% da igreja não segue a Cristo? De 100% dos cristãos, somente aproximadamente 10% seguem a Cristo. Porque eu quero ensinar um segredo para você. Você pode ter Jesus como seu Salvador, você pode ter Jesus como seu Salvador e seu Senhor, você pode ter Jesus como seu Salvador, seu Senhor e seu irmão mais velho, você pode ter Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, seu irmão mais velho e também como seu amigo. Meu Deus! Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você o recebe como seu Salvador. Então você está dizendo, eu recebo a sua salvação. E pronto, 90% da igreja diz, eu recebo a salvação, glória a Deus, agora eu tenho a vida eterna. Só que Jesus disse assim, depois, se alguém, é condicional, você escolhe, você é livre para escolher ou não. Por isso que eu disse, decida ser uma bênção para abençoar. Então Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim. O que é vir após mim? Ou seja, Jesus na frente e eu atrás. Ou seja, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém além de ser salvo, quiser me seguir, então eu vou dizer o que você tem que fazer. Ele disse assim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo significa, deixe de fazer a sua vontade. Depois, tome a sua cruz cada dia. Por muitos anos, algumas irmãs falavam assim, meu marido é minha cruz, minha mulher é meu esposo é minha cruz. Nada, minha cruz é minha esposa, os meus filhos. Não, filho, mulher não é cruz. Ali o sentido é, tomar a cruz a cada dia significa, deixe de fazer a sua vontade e negue-se a si mesmo. Tomar a sua cruz a cada dia significa, comece a fazer a vontade dEle. Isso muda a sua vida de uma forma extraordinária, quando você nega a sua vontade, e quando você diz, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer a sua vontade, a tua vontade. Quando você faz isso, você passa a ser um seguidor de Cristo. Eu achava que todo mundo seguia Cristo. Não, só quem nega a si mesmo, e só quem resolve fazer a vontade dEle. Quando eu resolvo fazer a vontade dEle, eu tenho Ele, além de meu Salvador, eu tenho Ele, o meu Senhor. Qual é a diferença de Senhor e Salvador? A diferença é que Salvador você está salvo, você recebe dEle. Agora, quando você tem Ele como Senhor, tudo que você tem não pertence mais a você, pertence a Ele, inclusive a sua vida. Você passa a fazer a vontade dEle, não a sua. As prioridades na sua vida mudaram. As suas prioridades e as prioridades de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia fala buscar em primeiro o reino de Deus. Então, quando você começa a seguir Jesus, Jesus disse, vós sois meus discípulos. E quando você é discípulo de Jesus, Ele diz assim, eu vou ser seu amigo. O que um amigo fala com o outro? O amigo conta os planos, o amigo senta à mesa para jantar junto, e começa a contar, eu estou querendo fazer isso na terra, assim, assim, assim. Aleluia. Você está entendendo? Então, o que a Bíblia está dizendo, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, significa, passe a seguir Jesus. Jesus como seu Senhor, Ele manda na sua vida. Jesus como seu Senhor, você é mordomo de tudo que você tem. Você vive como se nada fosse seu. Aleluia. Pouca gente ficou empolgada, né? Por isso que só 10% segue a Jesus. Aleluia. Só que tem uma coisa, não é todo mundo que Jesus senta à mesa com Ele e fala assim, eu quero fazer isso, isso, isso e aquilo. Só para os amigos. Aleluia. Pastor, fala mais sobre isso. Se você é apenas servo, se você apenas faz para Ele, você é como aquela pessoa que você contrata para consertar o seu fogão. Ele vem, conserta o seu fogão, depois que ele conserta o seu fogão, você chama ele para almoçar? Ou você paga ele e despede ele? Se você paga ele e despede, ele não é seu amigo, ele é servo, ele veio fazer um serviço na sua casa. Agora, se é seu amigo, você diz assim, vamos almoçar com a gente. Você só serve o Senhor? Ou você tem assentado à mesa com Ele? Quem está aí? Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar.
A partir de hoje, diga sim a Deus acima de tudo e de todos. A partir de hoje, reconheça que a pessoa mais importante na face de toda a terra se chama Espírito Santo. Amados, todos esses murmúrios de guerra e rumores de guerra do que está acontecendo no mundo, esquece isso. Está escrito, está dito na palavra de Deus. Eu vou parafrasear para você entender. Satanás e seus demônios sabem disso, e ele sabe que eu sei que eu estou falando que é verdade. Ele não pode fazer nada enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra. A única pessoa que impede Satanás de arrebentar com tudo aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. E sabe aonde ele está? Em você, em mim, na igreja. Aleluia. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o Espírito Santo está. Aleluia. Aleluia. Pare de ficar vendo essas notícias loucas aí, amados. Fica firme com o Espírito Santo. Passe tempo com Ele, ouça Ele, ande com Ele, faça perguntas a Ele. Qual foi a última vez que você se assentou com o Espírito Santo e colocou aquela dúvida que você tinha? Espírito Santo, eu tenho dúvida disso. Espírito Santo, eu queria saber sobre isso. Converse com Ele. Diga: Espírito Santo, eu não compreendo isso, me ensina. Confia nele. Toda a vitória, tudo aquilo que você precisa vai chegar nas suas mãos quando você tiver o pleno conhecimento do Senhor. Quanto mais você conhece a respeito de Jesus, quanto mais você conhece a respeito de Jesus, mais você se apropria daquilo que Ele conquistou para você. Irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai chegar um tempo na sua vida que você simplesmente vai vivendo, e as coisas vão chegando, e as coisas vão chegando, e as coisas vão chegando. Simples assim. Porque você parou de pensar na falta, você parou de pensar na escassez, e na sua mente agora não tem outro espaço a não ser as promessas que Cristo te prometeu, a abundância que Ele tem para você. Aleluia. Pastor, mas o que você está falando parece tão longe. Não, irmão, eu estou falando que é algo espiritual. A igreja é espiritual, porque se a igreja não for espiritual, é um péssimo clube. Tem clubes melhores. Entende? Então a igreja é espiritual. Nós temos que andar nas regiões celestiais. Então, amados, não é o tempo que você vai passar com o Espírito Santo, não é a quantidade, e sim a qualidade do tempo que você passa com Deus. Você propôs passar 5 minutos, fique 5 minutos com Ele. Não adianta você propor 1 hora e você ficar divagando. Mas se você propôs 2 minutos estar com Ele, que esses 2 minutos seja dele. Aleluia. Passar tempo de qualidade com Deus, de fato, é estar com Ele o tempo que você propôs. Amados, o problema não está em você passear, o problema não está em você viajar, o problema é você dar o resto para Deus. Quando eu falo assim que domingo é primícia, por isso que domingo ele não chama primeira-feira. Amanhã é primeira-feira amanhã? Não. Se fosse colocar, primeira-feira é hoje. Então o primeiro dia da semana você vem dar para o Senhor como primícia. Se você dá a primícia para o Senhor, você ganhou os outros 6 dias. Eu vou descansar, aí sofre de terça a sexta. Por quê? Porque não priorizou o Senhor. É simples assim. Quando você gasta tempo, investe tempo com o Senhor, você não perde tempo com o homem. Aquele contrato sai mais rápido, aquela situação se resolve mais fácil. Jesus, ele trata desse assunto em Mateus 6, 31 a 33, acompanhem comigo, olha lá. Portanto, não vos inquieteis. Se tem uma coisa que eu falo para as pessoas que se aproximam de mim, tem pessoas que se aproximam de mim que ele está assim, ó. Falei, irmão, quieta, calma, respira. Olha lá, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Pois os gentios, ou seja, aqueles que não são cristãos, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha aí o segredo, a chave. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino,
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu dar um exemplo para você. O que é um exemplo de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Alguém pergunta para você o seu currículo, você fala assim: eu sou isso, aquilo, você fala a tua profissão, você fala isso, você fala aquilo outro, e por final, às vezes você nem fala que você é cristão. Então o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Eu sou cristão, eu sou filho de Deus, sou pastor, sou capelão, palestrante, escritor, sou marido, sou pai. Vocês estão entendendo? O que veio primeiro? Sou cristão, sou filho de Deus. Pastor, qual é a importância disso? A importância disso está, eu vou abrir um parêntese agora e explicar para vocês, na vida de Jacó e Esaú, dois irmãos de Isaac, dois filhos de Isaac. Quando Jacó, ele engana o seu pai, o pai pergunta para ele assim: como é que é o seu nome? Ele fala: Esaú. Ele tinha que ter falado Jacó, mas ele falou Esaú. Então quando ele foi casar lá com uma das filhas do seu tio Labão, ele queria casar com Raquel, com Raquel, só que aí deram para ele Lia. Por quê? Porque o primogênito mais velho era Esaú, então o Esaú que casaria com Lia, só que ele falou que ele era Esaú, então o pai deu a mais velha para ele. E aí passou-se 20 anos, uma história que você já conhece. Jacó está voltando e de repente ele encontra com um anjo, e o anjo luta com ele a noite inteira, ele luta com o anjo. Esse anjo é o anjo do voto. Esse anjo, por isso que o anjo pergunta para ele, depois de lutar com ele, diz assim: qual é o seu nome? Eu vou parafrasear o que o anjo quer dizer: qual é o seu nome? Ele diz: Jacó. Aí você: ainda bem, faz 20 anos que eu estou procurando você para te abençoar, rapaz, mas eu só achei Esaú. Eu achei dois Esaú, o seu irmão e você. Você falou que era Esaú. Por esse motivo que eu não gosto de ser chamado por apelido, e nem gosto de chamar ninguém por apelido, porque no mundo espiritual ele conhece nome. Quantas experiências eu e minha esposa tivemos de pessoas que se diziam nome, outro nome que não era o dela, mas nunca nada acontecia na vida dele ou dela. Por quê? Porque ela sempre pedia para orar para o nome que ela queria ser e não que ela era. Então devia ter uma pessoa muito abençoada com aquele nome já. E nós conhecemos uma irmã que depois que ela assumiu a sua verdadeira identidade, ela começou a ser abençoada. Então se você chama Paulo e você dá o nome de Pedro, então todo mundo está orando pelo Pedro, então você não vai receber a bênção. Estão orando pelo Pedro, algum Pedro vai ser abençoado. Como é que é o seu nome? O anjo está te procurando. O dia conversando com o Pio, eu pescando com ele no Paranazão, nós no barco lá pescando, e ele disse assim: Paulino, se Deus veio procurar o pastor Paulino, se o anjo veio procurar o pastor Paulino para abençoar, ele não vai abençoar o empresário Paulino, você tem que decidir. Entende isso? Qual é o seu nome? Buscar em primeiro lugar todo o reino de Deus e a sua justiça, isso será acrescentado. Qual é o seu nome? Será que o anjo já chegou na sua porta? Tem uma outra história, a minha esposa conta essa história de um conhecido deles. Ele tinha um apelido, e esse apelido era tão forte que ninguém conhecia o nome dele, só conhecia por apelido. E ele foi a um lugar e tinha um dinheiro que estava liberado para ele, só que quando esse dinheiro que estava liberado para ele chegou lá na casa dele, ninguém conhecia ele por nome, e a pessoa que levou o dinheiro teve que ir embora. Quando ele chegou e ficou sabendo que tinham ido embora o dinheiro que ele precisava, ele ficou muito bravo, e a partir daquele dia ele nunca mais quis ser chamado por apelido, sempre pelo nome. Quantas vezes o anjo chegou na sua porta e você disse que era outra pessoa? Decida ser uma bênção, decida ser você mesmo. Eu decidi ter meu próprio estilo, o estilo que o Senhor quer que eu esteja. Aleluia. Decida ser você. Terceiro ponto,
experimente estar no lugar que Deus quer que você esteja. Pare de relutar com Deus. Gênesis 2:12, versículo 1, olha o que diz: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero você mais nesse lugar. Exemplo, Jonas, o profeta Jonas. Deus fez um chamado para ele. Deus disse: Jonas, vai para Nínive. E Jonas foi para Tarsis. E ali começou um declínio espiritual na vida de Jonas. Ele desceu para Tarsis, ele desceu para Jope, ele desceu para o navio, ele desceu para o fundo do navio, e depois ele foi jogado no mar, o peixe engoliu ele, foi para o fundo do mar, dentro da barriga do peixe. Isso é declínio espiritual, porque ele estava no lugar errado. Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Então, Jonas, lugar errado igual a desastre, lugar certo igual a bênção. Paulo em Filipos, Paulo queria pregar em Bitínia. O Espírito Santo falou assim: não vai para Bitínia agora, vai pregar em Trode e depois em Filipos. E Paulo foi preso. Mas mesmo na prisão, ali Deus queria que ele estivesse naquela prisão, porque Deus queria salvar o carcereiro e muitos presos que ali estavam. Então ali Paulo saiu honrado, com bênção, mesmo tendo sido preso. Olha lá, Atos 16, de 6 a 9. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem, um varão macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo foi lá e acabou sendo preso. Mas Deus quebrou as portas da cadeia. Deus salvou o carcereiro e todos os presos que ali estavam. E aqueles que prenderam Paulo teve que pedir desculpa para ele publicamente. Lugar errado igual desastre, lugar certo igual bênção. Abraão peregrinou numa terra de fome, mas era o lugar certo e sai com bênção. Olha lá, Gênesis 12:10. Havia fome naquela terra, desceu pois Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Olha o próximo versículo lá. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então aqui está em você experimentar a voz de Deus, experimentar praticar a palavra de Deus, estar no lugar que Deus quer que você esteja. Ainda que aos seus olhos, ainda que para os 5 sentidos pareçam que seja loucura, você vai sair abençoado. O próximo ponto diz: saiba, Deus é quem faz. Amados, se o céu não der a você, nada chegará na sua mão. Você só tem o que os céus te dá. Se você tentar com a sua força, vai ser duro, vai ser difícil. Você precisa estar conectado com os céus para receber aquilo que o céu já te deu. Aleluia. É Deus quem faz, olha lá, Gênesis 12:2. De ti farei uma grande nação. Quando a Bíblia está escrita assim, farei, Deus está dizendo: você não precisa de fé, não precisa de nada, eu vou fazer e pronto. Eu farei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus está falando assim: Abraão, decida ser bênção. Abraão, eu quero fazer de você uma bênção, eu vou engrandecer o seu nome. Abraão, quando as pessoas começarem a falar a respeito de você, eles vão falar a respeito de um homem que é abençoado. Aonde ele vai, a bênção dele respinga. Meu irmão, você tem que sair daqui com essa convicção de que você é um abençoado de Deus, e aonde você vai, as bênçãos de Deus na sua vida vai respingando, respingando. Por isso as pessoas querem que você esteja perto delas. Amado, quem anda comigo sabe, eu chego numa lanchonete, daqui a pouco está cheia a lanchonete. Por quê? Porque eu decidi ser uma bênção. A bênção anda comigo. Meu Deus, a bênção anda com você.
Quando eu quero abençoar um lugar, eu vou lá e fico lá um pouco. Daqui a pouco começa a mover. Aleluia. Glória a Deus. É Deus quem abençoa. Escute isso aqui. Alguém se converte, Deus abençoa, a pessoa prospera, passa a ter uma vida abundante, e depois de tudo recebeu de Deus, enche-se de orgulho, achando que foi Ele que fez. Esquece de quem o abençoou. Meu irmão, quando você receber a bênção manifesta, nunca se esqueça de quem te abençoou, é Deus quem faz. Um dia, uma pessoa, um empresário, ele chegou no Pio e disse assim: Pio, será que não é o meu diploma, a minha performance, a minha inteligência é que está fazendo com que eu ganhe o meu salário e que a empresa vá bem? O Pio falou assim: é simples, é fácil de saber, eu vou fazer uma oração para você. Falou: que oração que você vai fazer? Não, eu vou pedir para Deus tirar a graça dele da sua vida um mês, aí você sabe se é você ou se é Deus. Alguém quer que eu faça essa oração? Você está com dúvida? Aleluia. Amados, Davi foi confrontado por Natã. Segundo Samuel 7, a parte 8b. Olha lá, olha o que Deus fala para Davi. O contexto aqui da história é que Davi tinha adulterado. Davi agora era rei. Ao invés dele ir para a guerra, ele ficou em casa. E aí ele viu a Betseba tomando sol e foi lá e a possuiu. Olha o que Deus fala para ele: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Deus usando Natã, o profeta Natã: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Sabe o que Deus está dizendo para Davi? Davi, eu tirei você de trás das ovelhas, você era pastor de ovelha, e eu te constituí rei, eu que te dei essa posição, e você faz isso, Davi. Ou seja, vem uma pessoa para a igreja, e aí ele é abençoado, ele começa a ganhar muito dinheiro, começa a prosperar, aí já não tem mais tempo aí não vir no culto. Vocês estão entendendo? Esquece de quem o abençoou. Efésios 3, 20 e 21, olha ali. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder que opera em nós é o Espírito Santo que está em nós. Deus está dizendo: através do Espírito Santo que está em você, eu vou fazer infinitamente mais na sua vida, se você ouvir a minha palavra, se você praticar a minha palavra, se você receber a obra de Cristo pela fé. Se você tiver na sua mente que é eu quem faço na sua vida. Aleluia. Olha lá. A Ele seja glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Ou seja, isto é assim. Querido, se tem uma coisa que eu gosto, quando eu sou muito abençoado, eu celebro com o Espírito Santo, eu celebro com Jesus. Jesus é tremendo isso aqui, Jesus. E o Espírito Santo ri, eu rio com Ele. Você tem que entender o seguinte: quanto mais você usufrui, quanto mais duro você trabalha, mais longe você está da bênção. Aí, se você não está entendendo, pega fora do contexto e fala assim: eu tenho um pastor que fala que não pode trabalhar mais. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, quanto mais você usufrui. Querido, você que é pai, quando você dá um presente para o seu filho, e você vê que o seu filho pega o presente e joga no canto, você fica feliz com ele? Agora, quando você dá um presente para o seu filho brinca com ele todo dia, o que você fala? Vou dar outro para ele. Ele já está usufruindo. Por que você quer mais se você não está usufruindo do que Deus te deu? Comece a agradecer a Deus pela comida que você tem, pela casa que você tem, pela esposa que você tem, pelo esposo que você tem, pelos filhos que você tem, pelo trabalho que você tem. Agradeça, usufrua disso. Aleluia. Olha lá, vou dar alguns textos para você. Olha lá, 2 Coríntios 9:8, olha lá. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre. Irmãos, está escrito na palavra, tendo sempre.
Não é só hoje, não é com crise, aqui é com crise fora de crise, com governo fora de governo, tendo sempre. Em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer que quando você senta para comer, você diz assim: grato sou, Senhor, por essa comida. E você tenha consciência que você só está comendo porque Ele te deu. Mas se você acha que você está comendo porque você trabalhou, você não entendeu ainda. Quando você começa a agradecer, tudo vai ficando mais leve. O fardo de Jesus é suave, o jugo é suave e o fardo é leve. Aleluia. Mais um texto, Efésios 2:10, olha lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Meu irmão, você tem que entender que um dia você nasceu da barriga da sua mãe, e a barriga da sua mãe estava ligada ao primeiro Adão. Então você recebeu escassez, você recebeu doença, você recebeu enfermidade, recebeu tudo de ruim. Mas um dia você ergueu a mão e disse: eu creio que Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Você nasceu de Cristo, foi criado em Cristo. Meu irmão, quantos cristãos estão em Cristo vivendo as consequências do primeiro Adão? As consequências da obra do último Adão é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Se você vive com a sensação de que você está vivendo na justiça, se você vive com paz, se você vive com alegria, o que é difícil para você nessa terra, me fala? Eu estava conversando com a irmã esses dias, acho que a irmã Fátima, estava conversando com ela, eu disse assim: irmã Fátima, se você perguntar, do que você precisa, pastor? De nada, porque eu tenho Cristo. Meu irmão, se você entender quem é Cristo e você achar que você precisa de alguma coisa ainda, o dia que Cristo for suficiente para você, você vai se tornar uma bênção na vida das pessoas. Escute, se tornar uma bênção é você esquecer de você e o outro esquecer dele, e você se unir num propósito. O que é ser bênção? Pare de olhar só para você. Se eu parar de olhar só para mim, se a minha esposa parar de olhar para ela, nós vamos nos unir num propósito. Então, ser bênção não está falando de egoísmo, ser bênção está falando de você ajuntar-se, ser uma pessoa. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Como que você é uma bênção? Deixar de olhar só para você. Seja um facilitador. Deuteronômio 8:18, a parte A, olha lá. Antes, ou seja, depois que você comeu, depois que aumentou tudo que Deus te deu, ouro, prata, olha lá. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Quem te dá força para adquirir riqueza? O Senhor. Então, quando as bênçãos se manifestam na minha vida, a quem eu devo a glória? Somente a Ele. A Ele a glória. Mais um ponto. É Deus quem faz, agora é Deus quem abençoa. Quando Deus falou em Gênesis 12, versículo 2, Ele diz: farei de você uma bênção, abençoar-te-ei. Você só pode ser bênção se você for abençoado por Deus, meu irmão. Enquanto você não receber essa palavra de que você foi abençoado por Deus em Cristo Jesus, você não pode se tornar uma bênção. Tiago 1,17, olha lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Toda dádiva, todo dom perfeito. Não existe coisa ruim em vida de Deus. Receba. Gálatas 3:9, olha lá. E se sois de Cristo, diga: eu sou. Também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. O que Abraão herdou? O mundo. Irmãos, por mais difícil que seja você entender isso, entenda. Em Cristo eu tenho bênçãos espirituais e as bênçãos materiais, porque a promessa de Deus que foi feita aqui no mundo, foi feita a Abraão e ao seu descendente. E quem é o descendente de Abraão? Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho tantas bênçãos espirituais, como também direito de ter as bênçãos materiais aqui na terra.
Então eu tenho que ter essa consciência que eu sou herdeiro de Abraão por meio de Cristo Jesus. Então quando as coisas não querem soltar, eu tenho que ordenar Satanás soltar e dizer: Satanás, solta tudo que me pertence aqui na terra, porque eu sou herdeiro de Abraão por meio de Cristo Jesus. Pastor, como é que funciona quando eu faço isso? Quando você começa a fazer a vontade de Deus. Pare de fazer a sua vontade. Você já não viu que não dá certo fazer a sua vontade? É Deus quem abençoa. Conclusão, eu quero concluir e chamar o Ministério da Música. Decida ser bênção para abençoar. O resumo é: ouvir e praticar a palavra de Deus pela fé. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Experimente estar no lugar que Deus quer que você esteja. Saiba de uma verdade: é Deus quem faz. Aliás, Ele já fez. É Deus quem abençoa. Agora eu quero falar algo e profetizar sobre a sua vida. Quando a bênção de Deus está se manifestando na vida de um cristão, querido, quando Deus resolve manifestar a bênção dele na vida de um cristão, o que começa a acontecer na vida desse cristão? 5 coisas podem começar a acontecer na vida desse cristão. Primeira coisa, uma ou as 5 coisas podem acontecer. Primeira coisa, Deus enche esse cristão de bens materiais. Olha lá, Gênesis 13:2. E Abraão, muito rico, possuía gado, prata e ouro. Primeira bênção que começa a se manifestar: Deus enche de bens, seus bens começam a aumentar. Bens materiais. Segundo, você recebe o que você não espera, você não está esperando, mas você recebe. Gênesis 20:14, olha lá. Então Abimeleque é um rei. Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e serva, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Ou seja, o homem já era rico, e o rei veio dar mais para ele não estava nem esperando. Um dia perguntaram assim: pastor, Deus dá para todo mundo? Não, Deus dá para todo mundo que precisa? Não, Deus não dá para quem precisa, Deus dá para quem é filho. É muito simples de entender isso, amados. O seu vizinho talvez tenha um monte de filho. Você vai lá e quando você vai no mercado, você compra iogurte e leva para os filhos dele. Eles estão precisando de iogurte, eles estão precisando de roupa, eles estão precisando de sapato. Ou você compra só para os seus filhos? Entende isso? Terceira bênção que se manifesta quando Deus está abençoando uma pessoa, manifestando a bênção: ninguém pode ficar com o que Deus te deu, tem que devolver. Quarto, milagres acontecem em sua vida, uma sequência de milagres. Gênesis 17:17, olha lá. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 90 anos. Ou seja, 2 velhinhos, um de 100 anos e um de 90 anos. E Deus falou assim: vocês vão ter um filho. Opa, ter um filho só se for um milagre. Você consegue imaginar? Abraão foi lá, colocou uma mesa, acendeu, deixou umas luzes mais baixas, colocou lá uma comidinha, tomou lá alguma coisa lá. Sara, nós precisamos dormir hoje tem que sair o filho. Milagre, 100 anos, 90 anos, milagre. E o milagre aconteceu, Isaac veio. Então quando Deus começa a manifestar bênção na vida de uma pessoa, o milagre começa a acontecer. Um dia as pessoas perguntaram: eu não sei, eu não entendo o Paulino, ele cai às vezes em cada buraco e Deus tira ele. Ei, eu sou um abençoado, eu decidi ser uma bênção. Deus eleva a sua posição. Deuteronômio 28:13, olha lá. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Irmãos, quando Deus está abençoando você não tem, na sua mente você não tem mais a mentalidade de escassez, você não tem mais medo de perder aquilo que você alcançou, porque não foi você que alcançou, foi Deus que te deu. Se foi Deus que te deu, Ele mantém. Quando você alcança, você tem que manter, mas quando Deus te dá, Ele mantém. Aleluia, glória a Deus. Ele te porá por cabeça e não por cauda. Muitas pessoas quererão colocar você para baixo, mas logo Deus te coloca por cima. Vão querer colocar você por baixo, mas logo Deus te coloca por cima. Ei, escute, ninguém pode impedir o propósito de Deus na vida daquele que Deus fez nascer para vencer. Aleluia. Ninguém pode impedir.
Coloque-se em pé. Você recebe essa palavra no seu coração? Diga comigo assim: Pai Celestial, eu recebo o Teu amor, eu recebo o Teu perdão. Eu declaro que eu sou filho amado. Eu declaro que em Cristo Jesus eu sou uma bênção. Eu declaro que eu recebo a justificação. Eu recebo a vida eterna. Eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu amigo, como meu irmão mais velho, como meu Salvador. E eu declaro que enquanto a vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Se você crê nisso de coração, diga amém. Quando você faz uma declaração dessa, você está dizendo: a minha vida pertence ao Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio que entregou a sua vida pela primeira vez? Faz assim com a mão. Tem alguém que entregou pela primeira vez? Tem alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Ou todos já estão reconciliados? Então, continue abençoados em nome de Jesus. E seja uma bênção.